Oi, gente. Bora continuar? Agora a gente vai fazer a letra B e a letra C da questão que a gente estava fazendo no outro vídeo, tá bom? Vamos diminuir aqui, aqui. Vamos dar o zoom. Isso. Ó, a questão continua sendo a mesma, é o pequeno corpo com aceleração da gravidade igual a 10, aquela coisa toda, né? Então, a gente quer a posição no instante t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, 3 e 4, né? Então, aqui, ó, o que ele fez? Ele pegou aquela equação que a gente tinha, que a gente descobriu na outro vídeo, né? Que é S é igual a 80 menos 5t ao quadrado, né? A gente descobriu essa fórmula na letra A, né? E aí ele vai substituindo, ó. Onde tem t, ele coloca o valor. Então, o primeiro valor que ele vai utilizar é t igual a 0, né? Então, para t igual a 0, no lugar de 0, a gente sabe que 0 ao quadrado dá 0. Então, isso aqui elimina, fica apenas o 80. Para igual a 1, então vai ficar 5 vezes 1 ao quadrado é 5 vezes 1. Então, 80 menos 5, 75. No 2, 2 ao quadrado dá 4, né? 5 vezes 4, 20. Então, 80 menos 20, 60. Para 3, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 5, 45. 80 menos 45, 35. Para 4, 4 ao quadrado é 16. 5 vezes 16 dá 80. Então, 80 menos 80, 0. Ou seja, gente, depois de 4 segundos, esse corpo alcançou o nível do chão. Porque 0 metro quer dizer que ele chegou ao chão. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas informações aqui e vai construir o gráfico da posição versus tempo, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer isso aqui. Deixa eu diminuir esse zoom. Aqui, pronto, ó. Então, ele já fez aqui, ó. Fez a tabelinha de acordo com esses valores que ele encontrou aqui, ó. Para t igual a 0, 80 metros. Então, 0 tá aqui em cima, tá vendo? O tempo aqui. Aqui. 0. Então, 80. Aí, em 1 segundo, já estava aqui em 75. Para 2 segundos, em 60. Para 3, 35. Ó, você vê que está aqui no meio de 40 e 45. E, por último, 4 segundos, chegou no 0. Então, se você observar, ó, 80 metros, aqui teria o S e aqui teria o tempo, segundo. E vai fazendo a ligação. E depois é só unir os pontos. Deixa eu limpar isso, fazer... gente, calma. Eu limpei tudo, não era para ter limpado, mas tudo bem. Aqui, deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó. O que ele foi fazendo? Primeiro ele marcou esse ponto, depois ele marcou esse, depois marca esse, depois marca esse, depois marca esse, e depois é só fazer a ligação. Bem tranquilo. É um movimento retrógrado, né? Que vai caindo. Próximo. Agora a gente vai fazer a letra D e a letra E, tá bom? E a F também, tem os 3 aqui, ó, D, E, F. Aumentar o zoom. Pronto. Eu quero a função da velocidade. Para quem não lembra, gente, a função da velocidade é V igual a V0 menos... Já ia botar do mais, viu, gente? Menos G de T. Qual é a minha velocidade inicial? 0. Ele tinha até escrito aqui, eu não vi. E eu perdendo meu tempo aqui escrevendo para vocês. Aqui, ó. Quem é a gravidade? 10. Então, menos 10. Então, fica apenas com isso daqui. Tá bom? A mesma coisa. Agora, a velocidade no instante t de 1 até 4, né? Porque o movimento acaba em 4, então a gente não precisa estudar mais depois de 4 segundos, né? O processo é idêntico, gente. No lugar de t, é só colocar o tempo. Então, o primeiro, tempo igual a 0, velocidade 0. Então, por isso que lá no início a velocidade era 0. T, 1 segundo, menos 10. 2 segundos, menos 20, menos 40 metros por segundo. Então, você foi substituindo aqui, ó, no lugar de t, os valores e multiplicando.
Como a aceleração da gravidade é negativa, a velocidade também é negativa. E como é que a gente vai fazer agora o gráfico, né? Agora aqui eu preciso diminuir o zoom, porque senão não dá para a gente interpretar. Pronto. Como é que a gente vai fazer o gráfico agora? Do mesmo jeito que a gente fez o gráfico lá, só que a diferença agora é que a nossa velocidade está no eixo aqui, ó, na parte negativa, porque ela é negativa. A gente não poderia fazer aqui para cima, a gente poderia fazer para baixo. O tempo está aqui, velocidade. Então, no tempo 0, velocidade 0. No tempo 1, menos 10. No tempo 2, menos 20. No tempo 3, menos 30. No tempo 4, menos 10. Então, como é que a gente faria? Primeiro, a gente marcaria esse ponto. Depois marcaria esse, depois marcaria esse, depois marcaria esse, depois marcaria esse. Se vocês já estudaram função afim, vocês veem que esse aqui é um gráfico da função afim. Que a gente consegue, ó, fazer dessa mesma maneira. Depois é só ligar os pontos. Sendo que aqui a gente não passa, porque o movimento começou aqui. Eu só passaria se o movimento ainda tivesse começado antes, mas aqui não, eu começo aqui no 0, então ele vem para cá. Mesma coisa aqui, ó. Eu não posso fazer nada em outro espaço, porque o movimento começa aqui, termina aqui. Então, essa linha aqui, ó, ela não muda. E, por último, a letra G e a letra H, tá bom? Vou aumentar o zoom que a gente vai fazer a G aqui. Ó, o instante em que ela atinge, o corpo atinge o solo. Gente, se a gente quer saber o instante que ele atinge o solo, a gente vai precisar usar a função da posição, né? Aquela que tem a posição. Porque quando a gente atinge o solo é porque ele está nos 0 metros. Lembra que quando chegou a 0 metros, que ele tem? Então, a gente já sabe que a gente fez aqueles cálculos, a gente já sabe que é em 4 segundos. Mas se a gente não tivesse feito aquele estudo, segundo por segundo, ou a gente tivesse feito só até um valor que não desse, a gente teria que fazer esse cálculo. Então, para a gente descobrir qualquer móvel, quando ele atinge o solo, quando ele finaliza o movimento, ou passa pela origem do movimento, a gente sempre diz que S vai ser igual a 0. No caso aqui, ó, o Y, que ele está substituindo por S. Então, 0, aqui é aquela função que a gente fez lá na letra A, né? S é igual a 80 menos 5t ao quadrado. Então, no lugar de S, eu vou colocar 0. E o que é isso aqui, gente? Uma equação de segundo grau. Para quem não lembra, né? A gente tem um t ao quadrado aqui. Ele já vem aqui direto e diz que t é a raiz quadrada de 16, né? Gente, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho 80 menos 5t ao quadrado igual a 0, ou então 0. É igual a 0, né? Vamos botar aqui, igual a 0. O que ele faz aqui, ó? Ele pega esse 5t aqui, ó, e troca de lado. Então, eu vou ficar... deixa eu ver se eu tenho algum... Aqui, tem aqui. Vai ficar, ó, com 80 igual a 5t ao quadrado. Eu posso mudar isso aqui, eu posso inverter, eu posso dizer que 5t ao quadrado é igual a 80. T ao quadrado vai ser igual a 80 dividido por 5. Não dá mais para ir para cá, mas dá para vir para cá. Pronto. E daqui, ó, quanto é 80 dividido por 5? Dá 16. A gente viu lá que, num cálculo que a gente fez, que dava exatamente isso. 5 vezes alguma coisa que dava isso. Então, ou quando a gente chegou lá no 4 segundos. Então, t ao quadrado vai ser igual a 16. Aí, quando ele chega daqui, ó, chega nesse espaço aqui, ele já vem para cá, ó. Já diz que t é igual a raiz quadrada de 16. Porque quando a gente tem uma equação de segundo grau, a gente quer eliminar esse quadrado aqui, a gente passa a raiz quadrada. No caso, a gente teria mais ou menos raiz quadrada de 16, tá bom? Mas quando a gente está falando de tempo, a gente não fala com tempo negativo, tá bom? A gente não fala de tempo negativo, que é até uma das observações que está aqui, tá vendo? A gente vai ver aqui. No item há duas respostas, t igual a 4, t igual a menos 4. A gente adota apenas o valor positivo, tá bom? Porque a gente não tem sentido trabalhar com valor negativo no tempo, tá bom? Então, pronto. Com a raiz quadrada de 16, 4 segundos. Então, a gente entrou exatamente naquele
aquele cálculozinho que a gente fez. A gente viu que quando nos 4 segundos ele chegava na distância zero, que é exatamente o que a gente queria isso aqui. Letra H. A velocidade com que ele atinge o solo. Então, se ele agora quer saber velocidade, a gente agora vai usar... Poderia usar a equação da velocidade, né? Mas a questão aqui optou por usar a Torricelli, né? Porque ele não me dá o tempo, né? Ele não dá o tempo que isso acontece. Então, se eu não sei o tempo, então eu uso aqui Torricelli porque eu tenho o deslocamento que é 80 metros, né? Eu nem precisaria fazer y menos y0, porque eu já sei que o ΔS é 80 metros, que ele é lançado de lá de cima, né? Então, a 80 metros do solo. Então, eu sei que meu deslocamento é zero. Então, aqui, a velocidade final ao quadrado é igual a v, zero ao quadrado, que a gente sabe que a velocidade inicial é zero, né? 2 vezes a aceleração da gravidade, ó, já trocou o sinal, menos o deslocamento, que é 80 metros, né? Então, isso aqui zera e eu fico com 2 vezes 10, 20. 20 vezes 80 dá 1.600. Prestar atenção que se tornou positivo, porque menos com menos dá o quê? Mais, tá bom? Então, velocidade vai ser igual a 1.600. E aqui a gente vai tirar a raiz quadrada também, ó, porque é uma raiz quadrada. Então, eu ficaria aqui, ó, com V igual a raiz quadrada de 1.600, que dá menos 40 metros por segundo ao quadrado. Aí ele tem uma observação aqui, que eu vou ler para vocês essa observação, que é bem interessante, tá bom? No item H, que é isso que a gente acabou de fazer, também há 2 respostas, velocidade positiva e velocidade negativa. Mas agora o sinal que tem significado físico é o negativo, pois o sentido da velocidade é oposto ao referencial. Essa resposta poderia ser obtida substituindo t igual a 4 segundos na função v igual a menos gt ou no gráfico velocidade e tempo. Ou seja, ele fez usando o Torricelli, mas a gente poderia usar essa fórmulazinha aqui, ó, que foi a que eu pensei que ele ia usar primeiramente, tá bom? E assim, gente, a gente encerra essa primeira parte de queda livre. Cheiro!